Até os 9 anos de idade, foi uma fase da minha infância que passei quase toda com minha mãe, pois meu pai era da Marinha do Brasil e viajava muito. Por isso, minha mãe teve uma influência muito grande na minha formação cristã. Ela tinha pouca formação escolar, mas muita sabedoria bíblica adquirida do meu avô, um cristão comprometido com a propagação do Evangelho. Sou grato a Deus pela preocupação da minha mãe em me ensinar as sagradas letras. Não só ensinava, mas também as praticava. Era assídua nas atividades da igreja, não gostava de chegar atrasada, cantava no coral, me arrumava com a melhor roupa. Era comunicativa, alegre, mesmo tendo uma infância muito difícil. Ela nunca passou o Dia das Mães junto com sua mãe. Tinha muito prazer em receber em nossa casa parentes, irmãos, amigos e muitos pastores. Era muito empática. Ela tem sido até hoje um grande exemplo com seus 92 anos de idade. Falar da minha mãe me deixa muito à vontade, pois foi uma mãe amorosa, exemplo de vida cristã, companheira, comprometida com a palavra de Deus, mulher sábia, amiga de toda a família, tanto da parte dela como da parte do meu pai. Todos os dias tinha algum familiar em casa, amigos, para almoçar. E nos domingos era a vez dos pastores. Todos os pastores que passaram pela igreja dela, aos domingos, iam almoçar na casa dela. Ela me deixou muitos exemplos. O principal deles, servir a Deus. Não posso me esquecer e sempre falo isso. Ela me falava: filha, não deixe de ler a Bíblia. Leia nem que seja um capítulo, um versículo por dia. E não deixe também de ir à igreja, pois pode acontecer de um dia você não poder ir. Então não deixe de ir na igreja por qualquer motivo. No domingo que ela faleceu, ela foi à igreja, assistiu à escola dominical, deu aula, ensaiou no conjunto coral. Quando chegou em casa, começou a passar mal. Nós a socorremos e não teve jeito. Ela partiu para os braços do Pai. Essa foi o exemplo de mãe para mim, Cecília Alves de Baltar. Bom, a minha mãe teve uma importância fundamental para a minha conversão. Por ser a mãe, tinha mais contato com os filhos. Essa também era a preocupação do meu pai, obviamente, mas nós convivíamos mais com ela, né, como normalmente acontece. E uma coisa que ela sempre falou, ela sempre falava, isso realmente ficou muito marcante na minha vida, e eu também apliquei isso, né, na educação de Mariana, era que ela falava que eu não tive filho para entregar para o diabo. Os meus filhos, eu quero que eles sejam realmente filhos de Deus. E isso foi muito marcante. E realmente, não só de palavras, mas como de atitudes. Ela tinha uma preocupação constante com a nossa conversão, com a nossa conduta, com a nossa vida cristã e a nossa participação na igreja. E ela foi uma pessoa muito exemplar em relação aos cuidados e a preocupação e envolvimento dela com a obra. E realmente eu tenho muito a agradecer a Deus pela mãe que Ele me deu. Muito obrigado, meu Deus, pela Dona Diva Prates Lima. Presbítero Sérgio, superintendente da escola dominical, me solicitou preparar algo como um cordel para homenagear as mães. Eu preparei alguma coisa homenageando a minha mãe e com isso espero estar homenageando todas as mães. O título é Minha Mãe, Minha Heroína. Minha mãe era mineira, nascida em Passa Quatro, no alto da Mantiqueira,
chamada Cidade Amiga por ser muito hospitaleira. E assim foi minha mãe, uma amiga verdadeira. Falava com todo mundo, mas sem perder o seu tempo. Ia contando histórias enquanto o tempo corria, e tudo encaminhava para o amor de Jesus Cristo, derramado lá na cruz, a luz que sempre nos guia. Assim, não foram poucos os que, por seu testemunho, se achegaram a Jesus. Distribuía folhetos e ia discipulando, mostrando que só Ele salva e a vida eterna conduz. De cozinhar não gostava, mas doces fazia bem. Também fazia tapetes e bordava como ninguém. Comprava um jogo de cama, colocava alguns bordados e pelo dobro vendia para ajudar o marido nas despesas que havia. Era muito paciente, para ensinar tinha um dom. Aos que não sabiam ler, tratava com atenção. E assim muitos vizinhos que eram analfabetos aprenderam com ela sua primeira lição. Papai comprou um terreno para nossa casa construir. A rua não tinha nada, só vala neve e capim. Era uma coisa medonha, pois água também não havia. Luz elétrica só nas casas daquela rua tristonha. Mamãe então começou com os abaixo-assinados, pedindo por calçamento, esgoto, luz, melhorias, e depois de muita luta, conseguiu o que queria. O mais difícil foi a água, cujo ramal principal passava um pouco distante. Convenceu os moradores a comprar o cano certo, e a água enfim chegou, e a rua abandonada deixou de ser um deserto. Na igreja, uma guerreira. Era sócia da UAF e cantava no coral. Por conhecer bem a Bíblia, ensinava com afinco na escola dominical. Trabalhava nas quermesses, levando sempre seus doces, só não fazia pastel. Mas no Natal preparava as vestes e adereços para toda a criançada, usando fita e papel. E era algo tão belo que até imaginávamos ter caído de nossos olhos uma venda ou um grosso véu, pois os anjos e as flores que se nos apresentavam pareciam ter descido diretamente do céu. Enquanto papai trabalhava para trazer para casa o pão, mamãe a conduzindo a tudo com perfeição, mantendo a disciplina, cuidando da criação, galinha, patos, marrecos, sua grande diversão. É difícil descrever uma mulher como aquela. Tanto que quando Deus mandou seus anjos buscá-la, no sermão de despedida foi comparada à formiga, de tanto que trabalhou, não só para a sua casa, mas também para o Senhor, a quem serviu toda a vida com alegria e amor. Esse